Tudo acima de 44 anos. Para não gerar dúvida nenhuma, quem já está recebendo pensão continua do mesmo jeito, não mudou nada. É o que falece a partir de 1º de março. Então quem for morrer só tem que esperar agora no mínimo 44 anos de idade. Certo, pessoal? Não pode morrer antes de 44, senão você vai deixar seu esposo com a pensão só por um período. Tem que ter cuidado agora. O cidadão é casado, convive com a mulher. Tem um filho fora do casamento e registrou esse filho como filho dele. No caso do óbito dele, como fica a pensão? Certo. Se ele é casado, em caso de óbito, a primeira coisa que ele tem que ser segurado da Previdência. Porque às vezes as pessoas pensam que todo mundo tem direito à pensão, né? Faleceu tem direito. Não. Você tem que ser segurado da Previdência, o falecido, né? Seja contribuindo, carteira assinada, como contribuinte individual, pagando um carnezinho, ou trabalhador rural, né? Então, faleceu, tem que ser segurado para deixar a pensão. Ele era casado no civil e tinha um filho fora do casamento. Vai dividir em partes iguais o benefício. Cada um tem direito a uma parte do benefício. Se tiver 3 dependentes, a esposa, o filho fora do casamento e um filho no casamento, divide a pensão para 3. Igualmente. Com 21 anos acaba a pensão. O filho. Com 21 anos acaba, cessa da parte do filho, fica só a parte da esposa, que aí, dependendo da idade dela, pode ficar para a vida toda ou não. Mas, mesmo fora do casamento, o filho tem o mesmo direito de quem é no casamento e o mesmo direito da esposa. Divide igualmente até os 21 anos. Então, essa medida provisória, se for aprovada, vai mudar muita coisa em relação à pensão por morte. Mas, o mais importante para o trabalhador rural, é ele ter documentos que provam que é trabalhador rural. Porque para ele conseguir um auxílio doença, ele tem que provar que é trabalhador rural há 12 meses. E não é de boca não. Tem que provar com documentos que é trabalhador rural há 12 meses. Por mais que a pessoa seja, que eu já falei aqui, trabalhador rural há mais de 10 anos, se ele não tiver documento que prova que é trabalhador rural, nada feito na Previdência Social. Benefício negado. E a pessoa tem 50 anos de casado com o primeiro marido, tem direito à pensão maternidade. Separou depois? Separado? Tem não. Isso aí sim. Tem que fazer com o outro. Aí é pegar. Quem tem direito à pensão da senhora é o que está convivendo atualmente. E a senhora também tem direito à pensão dele. Tá? Quem morrer primeiro deixa a pensão. Isso. Então é importante, é boa a pergunta dela, porque às vezes a pessoa é separada com outro, de outra pessoa, e ele não tem um contrato para provar que mora com a pessoa atual. Então tem que ter esse contrato para provar que mora com a pessoa atual. Tu tem aqui, não tem, Cícero? Então, pessoal, ó, importante isso, essas informações, para vocês repassarem para os trabalhadores rurais da comunidade onde vocês moram, para os vizinhos de vocês, que precisa vir no sindicato, se filiar, fazer a inscrição na Previdência Social, ter um contrato de comodato, se não tiver terra, tem que ter um contrato de comodato, né? Se for falecido o dono da terra, que muita gente trabalha na terra dos falecidos, né? Tem que fazer um contrato de condomínio. Esse contrato de condomínio também é feito aqui no sindicato, assina todos os herdeiros da terra, você guarda aquele documento, porque o ideal é que fosse feito o inventário, mas ninguém faz inventário, né? É caro financeiramente, precisa de um advogado. Se você não fez o inventário da terra ainda, já faleceu o dono da terra e seu esposo, e você não tem o inventário, basta fazer um contrato de condomínio, que faz aqui no sindicato, assinando os herdeiros da terra, que aquilo ali vale a mesma coisa. Então, se você fazer um contrato de condomínio, aqui no sindicato, assinou todos os herdeiros da terra, reconhece firma, guardou, no futuro, se precisar de um benefício da Previdência, você vai ter direito ao benefício da Previdência Social. Agora, é cada trabalhador rural aqui fazer a sua parte. No futuro, o Cícero falou aqui da entrevista do trabalhador rural. O trabalhador rural faz aquela entrevista, às vezes ele fica sem dormir de noite para fazer aquela entrevista, né? Preocupado, por mais que ele seja trabalhador rural, ele fica preocupado com aquela entrevista. No futuro vai acabar aquela entrevista. Aquela entrevista ali,
é enquanto não tem o CNIS do trabalhador rural. O que é esse CNIS do trabalhador rural? Desde 2008, com a nova lei do trabalhador rural, Lei 11.718, ficou de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, juntamente com os trabalhadores rurais, fazer o cadastro de todo trabalhador rural de sua cidade. Todo trabalhador rural vai fazer um cadastro. Como é esse cadastro? A pessoa vai vir aqui no sindicato e dizer: ó, Cícero, eu sou trabalhador rural, eu quero que você me cadastre. Ele vai cadastrar e já jogar no sistema do INSS. Quando a pessoa for precisar de um benefício, já vai estar lá no sistema, não precisa levar documento nenhum mais. Então isso aí já foi autorizado, o Cícero aqui já conversou aqui no sindicato, e aí você vai vir uma vez por ano aqui no sindicato. Todo ano você vem e diz: ó, eu quero renovar meu cadastro. Ele vai entrar no sistema e já vai cadastrar de novo. Então já vai aparecer para nós. No futuro ninguém vai precisar mais fazer entrevista, porque já vai estar todo mundo cadastrado. Mas só vai ser possível se o trabalhador rural vir aqui no sindicato fazer o cadastro. Enquanto ele não vir no sindicato fazer o cadastro, infelizmente vai precisar toda essa documentação, vai ter que fazer entrevista, e aí muitas vezes a pessoa perde na entrevista por nervosismo, né? Então alguém tem uma pergunta para fazer? Em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas para todo mundo e dizer que ele falou bonito, falou muito, e tem uma coisa que eu discordo dele. Então, ele disse que todo mundo conhece o trabalhador rural, né? Mas eu discordo. Eu digo que as aparências também enganam, né? Porque tem trabalhador rural legítimo, autêntico, que vai bem no INSS em Valência, que é reprovado, tem deles que vai que nem é muito, mediano, chega lá e passa. Verdade. Então, eu tenho a prova viva disso mesmo aqui, eu vou mostrar. Chega aqui e dá uma olhada aqui, por favor. Verdade. Ela tem aparência de trabalhador rural, será? Nasceu dentro da roça. Mas lá no INSS não é assim que a banda toca. Desculpa eu discordar, hein? Ela fez uma entrevista lá. Sabe o que é escrito na carta dela? Bom, primeiro eu vou dizer o documento que ela pediu. Todos que você falou ali, né? Aquela declaração lá do cartão, nós pagamos R$400 por 4, entendeu? Agora, ano passado. Aí por isso que eu digo assim que o INSS nega uma aposentadoria a alguém, senhoras e senhores, já está dando prejuízo de pelo menos R$5.500 para nós. Porque o advogado leva 5, né? É mesmo. Eu paguei 400 só em 4 registros lá no cartório para tirar, fazer uma renovação para levar. Isso porque o entrevistador lá não confiou na documentação que ela levou de trabalhadora rural desde quando nasceu, né? Pediu a cópia da escritura, levou a cópia da escritura autenticada, ele não confiou e eu fui deixar a cópia da escritura original. Ele veio que ela existia, né? Então uma pergunta, ela, quando veio na carta, veio, sabe o quê? Ela não tinha aparência de trabalhadora rural. Ou seja, em outras palavras, as características dela não eram de uma trabalhadora rural. Então viemos aqui e fizemos de novo. Deu entrar a segunda vez. Na próxima carta, na seguinte, segunda carta, veio dizendo que ela não tinha documento suficiente que comprovar. Só que o processo dela tem 104 páginas. Tudo que pediram foi feito. Mas chegou lá quando tocou diferente, agora eu não sei se ela pode ter respondido alguma coisa errada por nervosismo ou não. Só sei que eu queria saber até quando o INSS vai continuar fazendo essas injustiças com o trabalhador rural, né? Porque aqui se mandar levantar a mão, eu não vou fazer isso, mas se mandar, pelo menos uns 10 trabalhadores rurais, eu conheço um bem aí, não sei se está aqui, nunca andou nem em Teresina. Conheço ele bem rapaz de novo. Foi lá e não passou. Aí eles dizem, porque registrou a carteira, porque foi em São Paulo, tirou a identidade, como disseram para ela, lá no INSS. Ela tirou a identidade lá em São Paulo, porque quando ela foi para lá, eu também tirei a minha lá e depois mandei buscar ela, depois de casado. E lá foi tirado a minha e a dela. E eles que a identidade dela não podia, porque ela tinha se tirado lá em São Paulo. Então, o que está escrito aquilo ali na identidade? Se ela vai em todo o território nacional, aí chega lá no aceito. Então, tem horas, senhoras e senhores, que o INSS acha uma coisinha e ali ele reprova o inocente, trabalhador rural. Valeu, filho!
Tá certo, tá certo. Veja bem, vou explicar. Muito bem, tá certo, tem que reivindicar mesmo. A questão toda de pessoas que não são trabalhadores rurais e ganhar o benefício funciona da seguinte forma: a pessoa que não é trabalhador rural, ela tem documentos que provam que é trabalhador rural. Aí ela chega no INSS enganando o servidor do INSS, dizendo que é trabalhador rural sem ser. Se ela tiver documentos, como é que o servidor do INSS vai saber que ela não é trabalhador rural? Infelizmente, acontece essas injustiças mesmo. A pessoa é trabalhador rural e o benefício é negado, e a pessoa que não é, com documentos que provam que é trabalhador rural,